Já imaginou enfrentar uma morte tão cruel quanto ser jogado em um caldeirão de óleo fervente? O apóstolo João não apenas enfrentou, mas saiu ileso, e hoje você vai descobrir o segredo sobrenatural que permitiu que ele desafiasse as leis da física e da razão humana. Isso mesmo! Enquanto muitos duvidam do poder da fé, a história de João prova que milagres não são coincidências, são manifestações divinas para aqueles que creem sem reservas. Será que sua fé é forte o suficiente para resistir ao fogo das provações? João, o discípulo amado de Jesus, não só sobreviveu ao óleo escaldante, mas transformou sua dor em um legado eterno através dos livros do Novo Testamento. E se eu te disser que a mesma unção que protegeu João está disponível para você hoje? Não perca nem um segundo deste vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode revolucionar sua caminhada espiritual e te preparar para os desafios que parecem insuperáveis. Antes de continuar, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Muitos espectadores assistem sem se inscrever e perdem as revelações mais profundas que compartilhamos. Você não quer ficar de fora, não é mesmo? Deixe nos comentários: eu quero viver milagres, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma fé inabalável. A hora de agir é hoje, porque, assim como João, você foi chamado para uma missão que vai além do comum. A fé de João transcendeu limites impossíveis. Imagine enfrentar um desafio tão grande que pareça humanamente impossível de superar. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo João, um homem cuja fé não apenas resistiu, mas brilhou em meio às provações mais terríveis. Você já parou para pensar no que significa ter uma fé que vai além do que os olhos podem ver? João não era apenas um seguidor de Jesus, ele era alguém que vivia cada dia confiando de corpo e alma nas promessas divinas. E é justamente essa confiança inabalável que o permitiu enfrentar situações que fariam qualquer um duvidar. Lembra daquela vez em que Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia? Os discípulos estavam apavorados, mas João, mesmo assustado, manteve os olhos fixos no Mestre. Marcos 4, 35-41. Esse mesmo princípio ele aplicou ao longo da vida. Não importava a tormenta ao redor, sua fé estava ancorada em algo maior. Quando você enfrenta suas próprias tempestades, será que consegue enxergar além do caos momentâneo? João nos ensina que a verdadeira fé não nega a dificuldade, mas a transcende, encontrando paz mesmo no olho do furacão. E não para por aí. Havia algo único na maneira como João se relacionava com Deus. Ele não seguia regras por seguir. Sua devoção vinha de um coração que conhecia intimamente o amor de Cristo. Em 1 João 4:16, ele mesmo escreveu: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Isso não é só poesia, é um manual prático de como viver. Quando a fé se mistura ao amor, ela se torna inquebrável. Você já experimentou esse tipo de conexão? Mas como aplicar isso no dia a dia? Pense numa situação onde você se sente pressionado, seja no trabalho, na família ou até mesmo nas suas lutas internas. João enfrentou perseguições, ameaças de morte, e ainda assim, não perdeu a esperança. Ele não usou armas ou estratégias humanas. Sua arma era a oração constante e a certeza de que Deus estava no controle. Você já tentou entregar suas ansiedades em oração, confiando que algo maior está trabalhando a seu favor? E aqui está o segredo: João não sobreviveu por acaso. Sua fé era alimentada diariamente, como uma chama que nunca se apaga. Em Provérbios 4:18, está escrito: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. João caminhava nessa luz, passo a passo, mesmo quando o caminho parecia escuro. E você? Está disposto a alimentar sua fé todos os dias, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário? A jornada de João nos mostra que, com Deus, o impossível não é um fim, mas um começo. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. Ah, meu irmão, imagine só a cena. João, já idoso, cercado por soldados romanos que riam de sua fé. O óleo no caldeirão borbulhava, e o calor era tão intenso que até o ar parecia tremer. Mas ali, naquele momento de terror, João não gritou, não vacilou. Ele simplesmente fechou os olhos e sussurrou o nome que conhecia desde os tempos em que caminhava com Jesus: Senhor, tua vontade seja feita. Não era uma prece de desespero, era uma declaração de confiança. Você já parou para pensar no que significa entregar tudo nas mãos de Deus, sem reservas? Mateus 26:39. Os romanos achavam que aquele caldeirão seria o fim do discípulo amado, mas não contavam com algo maior: a promessa de Jesus.
Lembra quando ele disse: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10? Pois é, João viveu essa palavra ao pé da letra. Enquanto o óleo fervia, algo sobrenatural aconteceu. O fogo não queimou sua carne, e o óleo não lhe tirou a paz. Era como se anjos o cercassem, criando um escudo invisível. E você, como reagiria se estivesse no lugar dele? Será que sua fé aguentaria o calor das circunstâncias? Olha só, a lição aqui não é sobre sobreviver a um caldeirão literal, mas sobre enfrentar os caldeirões da vida. Talvez você esteja lidando com uma doença, uma traição ou uma crise financeira que parece um fogo consumidor. João nos ensina que, mesmo no meio do caos, Deus não nos abandona. Ele é como aquele rio de águas tranquilas que o Salmo 23 descreve, capaz de refrescar a alma mesmo no deserto. E sabe qual é o segredo? Manter os olhos fixos em aquele que controla até o fogo. Daniel 3:25. Mas atenção, isso não significa que você vai escapar de todo o sofrimento. João foi jogado no óleo, sentiu calor, enfrentou o medo, mas Deus o sustentou no meio da prova. É como aquele ditado que diz: Deus não te tira da tempestade, Ele te guarda dentro dela. Por isso, não adianta fugir dos desafios. O caminho é confiar. Que tal começar hoje mesmo a praticar isso? Quando a ansiedade bater, repita em voz alta: Senhor, eu confio em Ti. E veja como a paz vai tomar conta do seu coração. Filipenses 4:6-7. E agora, pensa comigo. Se João, um homem comum como nós, pôde sair ileso de uma prova tão extrema, o que impede você de experimentar essa mesma proteção divina? Não é sobre merecimento, é sobre entrega. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel e abriu o mar para Moisés está vivo hoje. Ele só espera que você dê o primeiro passo, talvez um passo de oração, de perdão ou de coragem. E aí, vai encarar seu caldeirão com a certeza de que não está sozinho? João era conhecido como o discípulo amado de Jesus. Irmão, você já se perguntou o que fazia João ser chamado de o discípulo amado? Não era por ser perfeito ou mais santo que os outros, mas porque ele entendeu o coração de Jesus de um jeito único. Enquanto muitos buscavam poder ou posição, João simplesmente se reclinava no peito do Mestre durante a última ceia, João 13:23. Sabe o que isso significa? É como aquele amigo que não precisa falar muito, só estar perto já basta. Você tem cultivado essa intimidade com Deus, ou ainda se mantém distante, só nas reuniões formais da fé? João aprendeu que o amor de Cristo não era sobre títulos, mas sobre entrega. Na cruz, enquanto os outros discípulos fugiam, ele permaneceu ao lado de Maria, a mãe de Jesus. E o Salvador, mesmo agonizando, olhou para ele e disse: Eis aí tua mãe. João 19:26-27. Era um gesto de confiança eterna. Imagina só, Jesus entregou sua própria família aos cuidados de João. Isso nos mostra que Deus nos chama não para sermos heróis, mas para sermos família. Você tem aberto seu coração para acolher os que Deus coloca no seu caminho? Mas atenção, ser amado não significou uma vida fácil. João enfrentou perseguições, exílio e até a solidão em Patmos. Porém, ele carregava uma certeza: o amor de Jesus era sua identidade. É como aquele versículo que diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. João não se definia por suas falhas ou medos, mas pelo amor que recebia diariamente. E você? Tem se lembrado de que, independente do que o mundo diga, você é amado incondicionalmente por Deus? Olha só a lição prática aqui. João escreveu o evangelho mais profundo sobre o amor divino porque vivenciava o que pregava. Ele não era um teórico da fé, era um apaixonado por Cristo. No seu dia a dia, como você tem demonstrado esse amor? Talvez seja perdoando quem te magoou, ajudando um irmão em necessidade ou simplesmente dedicando tempo para ouvir Deus em oração. Lembre-se, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. E agora, reflita. Se João, um pescador comum, pôde se tornar coluna da igreja por causa do amor que recebeu, o que impede você de viver uma transformação semelhante? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Que tal começar hoje mesmo a se ver como amado dele? Abra sua Bíblia em 1 João 3:1 e repita em voz alta: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A fé de João começou com o coração aberto. E o seu, onde está? João escreveu vários livros do Novo Testamento.
Irmão, você já parou para pensar no legado espiritual que João deixou para a humanidade? Enquanto muitos se contentam em viver uma fé superficial, ele mergulhou fundo no coração de Deus e nos presenteou com escritos que até hoje nos guiam. O Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse são como mapas espirituais, mostrando o caminho para uma vida de intimidade com Cristo. Mas sabe o que é mais incrível? Ele não escreveu por fama ou reconhecimento, foi movido pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. E você, tem permitido que Deus use seus dons para impactar vidas? No Evangelho de João, ele nos apresenta Jesus como o Verbo que se fez carne. João 1:14. Era uma mensagem revolucionária para a época, e ainda é hoje. Enquanto outros evangelistas focavam nos milagres e ensinamentos, João nos mostrou a essência de Cristo, o amor que veio do céu para nos resgatar. E olha só, isso nos ensina uma coisa: nossa missão não é apenas falar de Jesus, mas revelar quem ele realmente é. Como você tem feito isso no seu dia a dia? Já nas cartas de João, ele fala sobre a importância do amor e da verdade. Ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. 1 João 4:7. Mas não era um amor qualquer, era um amor prático, que se traduzia em ações. João sabia que a fé sem obras é morta, Tiago 2:17, e por isso ele nos desafia a viver o que pregamos. E aí, como você tem demonstrado amor aos irmãos? Será que suas palavras estão alinhadas com suas atitudes? E não podemos esquecer do Apocalipse, o livro que revela os mistérios do fim dos tempos. Escrito no exílio, em Patmos, ele nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus continua no controle. João viu visões impressionantes, tronos, selos, cavaleiros, mas a mensagem central era clara: eis que vem em breve. Apocalipse 22:7. Isso nos lembra que, independente do caos ao nosso redor, a vitória já está garantida em Cristo. Você tem vivido com essa esperança? E agora, reflita: se João, um homem comum, pôde escrever textos que transformaram gerações, o que impede você de deixar um legado de fé? Talvez você não escreva livros, mas pode impactar vidas através de suas palavras, ações e orações. Que tal começar hoje mesmo a usar seus dons para glorificar a Deus? Afinal, como João nos ensinou, a verdadeira fé não se esconde, ela brilha. Mateus 5:16. Sua sobrevivência é um testemunho da intervenção divina. Irmão, vamos falar sobre algo que desafia a lógica humana: a sobrevivência de João no caldeirão de óleo fervente. Isso não foi sorte, não foi acaso, foi a mão de Deus agindo de forma poderosa. Imagine só, os romanos, conhecidos por sua crueldade, esperavam ver João morrer de forma agonizante, mas o que viram foi um milagre. O óleo não queimou sua pele, o fogo não consumiu sua fé. Era como se o próprio céu estivesse intervindo. E você, já parou para pensar que o mesmo Deus que protegeu João está ao seu lado hoje? A Bíblia está cheia de histórias assim. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Todos foram protegidos porque confiaram no poder divino. Daniel 3:25-27. João não era diferente. Ele sabia que, mesmo que o pior acontecesse, Deus estava no controle. E essa certeza, meu irmão, é o que faz a diferença entre o desespero e a paz. Quando você enfrenta uma prova, qual tem sido sua reação? Tem confiado que Deus pode intervir, mesmo quando tudo parece perdido? Mas olha só, a intervenção divina não se limita a milagres espetaculares. Às vezes, ela vem de forma silenciosa, como um sussurro no coração. Pode ser uma palavra de conforto na hora da angústia, uma porta que se abre no momento certo ou até mesmo uma pessoa que aparece para te ajudar. João nos ensina que Deus age de muitas maneiras, e cabe a nós estarmos atentos aos seus sinais. Você tem percebido a mão de Deus agindo na sua vida, mesmo nas pequenas coisas? E aqui vai um desafio: como você tem testemunhado os milagres de Deus? João não guardou sua experiência só para si. Ele compartilhou, inspirou e fortaleceu a fé de muitos. E você, tem contado às pessoas o que Deus tem feito por você? Lembre-se: contarei as obras poderosas do Senhor. Sim, falarei das tuas maravilhas. Salmo 4:5-4. Seu testemunho pode ser a chave para alguém encontrar esperança. Por fim, reflita: se Deus pôde proteger João de uma morte terrível, o que impede ele de agir na sua vida hoje? Talvez você esteja enfrentando um desafio que parece insuperável.
Mas saiba que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para você. Que tal começar hoje mesmo a declarar: Senhor, eu creio na tua intervenção. A fé move montanhas, e a sua história pode ser o próximo testemunho de milagre. João foi exilado na ilha de Patmos após sua condenação. Irmão, imagine a cena. João, já idoso, é levado para a ilha de Patmos, um lugar desolado, longe de tudo e de todos. Para muitos, isso seria o fim, mas para ele, foi o começo de uma revelação poderosa. O exílio, que parecia uma punição, tornou-se um lugar de encontro com Deus. E isso nos faz pensar: quantas vezes vemos as dificuldades como castigos, quando, na verdade, são oportunidades para ouvir a voz de Deus? Patmos não era um resort, era um lugar de solidão e trabalho forçado. Mas foi ali, naquela ilha árida, que João recebeu as visões mais impressionantes já registradas: o Apocalipse. Ele viu tronos, anjos, selos e até o fim dos tempos. E sabe o que isso nos ensina? Deus não precisa de cenários perfeitos para falar conosco. Ele pode usar até os lugares mais inóspitos para revelar sua glória. Você tem buscado ouvir Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico? João nos mostra que a solidão pode ser um lugar de encontro. Enquanto muitos temem o silêncio, ele o abraçou como uma chance de se conectar profundamente com o Pai. E você, como tem lidado com os momentos de isolamento? Será que tem usado esses períodos para se aproximar de Deus, ou tem se deixado levar pela ansiedade e pelo medo? Lembre-se: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Mas olha só, o exílio de João também nos ensina sobre resiliência. Ele não reclamou, não desistiu, ele perseverou. E por causa disso, recebeu uma das maiores revelações da história da humanidade. Isso nos lembra que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo nas adversidades. Você tem sido perseverante na sua caminhada de fé? Ou tem desanimado diante dos desafios? E agora, reflita: se João pôde transformar um exílio em um encontro com Deus, o que impede você de fazer o mesmo? Talvez você esteja passando por um Patmos na sua vida, um lugar de dor, solidão ou incerteza. Mas saiba que, assim como João, você pode sair dessa experiência com uma revelação poderosa. Que tal começar hoje mesmo a buscar a Deus no meio da tempestade? Afinal, o deserto é o lugar onde os milagres acontecem. A vida de João inspira fé e coragem em tempos difíceis. Irmão, a vida de João não foi um mar de rosas. Ele enfrentou perseguições, exílio, tentativas de assassinato e até a solidão. Mas, em meio a tudo isso, ele nunca perdeu a fé. Pelo contrário, sua vida se tornou um farol de esperança para todos nós. Ele nos mostra que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, podemos confiar em Deus. E você, tem encontrado força na fé em meio às suas lutas? João era um homem comum, como você e eu. Ele não tinha superpoderes, mas tinha algo que faz toda a diferença: uma fé inabalável. Ele acreditava que, independente das circunstâncias, Deus estava no controle. E isso nos ensina uma lição valiosa. A fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior do que qualquer medo. Quando você enfrenta uma tempestade, tem lembrado que Jesus está no barco com você? Marcos 4, 35, 41. Mas olha só, a coragem de João não vinha de si mesmo, vinha da intimidade com Deus. Ele passou anos ao lado de Jesus, aprendeu a ouvir sua voz e a confiar em Ele. E essa proximidade fez toda a diferença nos momentos mais difíceis. Você tem cultivado essa intimidade com Deus? Tem reservado tempo para orar, ler a Bíblia e simplesmente estar na presença dele? Lembre-se: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. E aqui vai um desafio: como você tem inspirado os outros com sua fé? João não guardou sua experiência só para si. Ele compartilhou, escreveu, ensinou e fortaleceu a fé de muitos. E você, tem sido um exemplo de fé e coragem para as pessoas ao seu redor? Talvez alguém precise ouvir o seu testemunho para encontrar esperança. Não subestime o poder da sua história. Por fim, reflita: se João, um homem comum, pôde enfrentar tantas adversidades com fé e coragem, o que impede você de fazer o mesmo? Deus não prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar conosco em cada passo do caminho. Que tal começar hoje mesmo a encarar seus desafios com a certeza de que o mesmo Deus que sustentou João está ao seu lado? A fé move montanhas, e a sua história pode ser a próxima a inspirar gerações. E aí, irmão,
O que você achou dessa jornada pela vida do apóstolo João? Sua história não é apenas um relato do passado, é um chamado para você hoje. João nos mostrou que, com fé e coragem, é possível enfrentar até os desafios mais impossíveis. E você, está pronto para encarar seus caldeirões com a mesma confiança que ele teve? Deixe nos comentários. Qual lição da vida de João mais tocou o seu coração? Foi a sobrevivência no óleo fervente, a intimidade com Jesus ou a coragem no exílio? Compartilhe sua experiência e inspire outros irmãos a fortalecerem sua fé também. E não se esqueça, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador como este. Temos muito mais revelações poderosas para compartilhar com você. Até a próxima, e lembre-se, Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido.